Pode sentar um pouquinho, amados, por favor. Eu quero cantar um cântico aqui no violão, antes de compartilhar uma palavra de Deus com vocês. Se você conhece, canta comigo aqui no violão. Se você não conhece, receba aí. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, força para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem de justiça. Glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia comigo, por favor, em Atos capítulo 2. O tema dessa reflexão que eu queria compartilhar com os irmãos é conservando a força. Existe um princípio que diz que é mais fácil você alcançar do que permanecer. Que às vezes o desafio de alcançar, o esforço, toda uma logística de movimentação para se alcançar um propósito, um sonho que é gerado na alma, um desejo que é colocado no coração, a expectativa de se criar uma estrutura, uma equipe, de se organizar para alcançar, e todo um movimento de mudança. Querido, eu te agradeço, eu acho lindo esse fundo aí, mas não precisa não, pode deixar, obrigado, tá? Obrigado, porque às vezes eu me confundo, eu sou músico, ele fica tocando, eu vou cantar e vou ficar dançando aqui com você. Não precisa, obrigado, amado. Mas todo esse movimento que existe de se pensar, de se projetar, de se ter uma logística, e o processo que nunca é fácil. Você sabe que a maioria das vezes Deus nos dá uma visão e no processo você ouve muito pouco a voz de Deus. Você ouve mais a voz de Deus no começo de uma visão
do que propriamente no processo. E algumas pessoas naufragam porque o processo tem variáveis. O começo de uma visão, ele não nos deixa dúvida, é claro. O fogo nos enche, o entendimento, a clareza, o propósito é mostrado. E o que nos move é isso. O que nos move é uma palavra. O que move uma igreja é uma palavra. O que move um cristão é a palavra. Nós somos movidos pela palavra. O Espírito Santo vem e coloca no teu coração uma palavra, e essa palavra no primeiro momento é inquestionável. É o que Paulo vai dizer. Nós que recebemos a palavra de Deus como ela é, ela se torna inequívoca na nossa alma no primeiro momento. Deus dizendo, eu vou fazer isso na tua vida, eu vou fazer um movimento de transformação absoluta. É isso que aconteceu com a obra de Jesus da cruz. Paulo vai dizer que ele nos libertou do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Foi o que aconteceu com Moisés, quando ele é confrontado por Deus para libertar escravos, gente escravizada, mentalidade escravizada, hábitos de escravos, uma estrutura de governo escravizante, um déspota que escravizava milhões de escravos. E Moisés é um instrumento de Deus para arrebatar esse povo dessa condição e levá-los para um outro lugar. E o povo sai, no primeiro momento eles questionam, mas Deus começa a dar sinais, porque é isso que acontece. Quando Deus nos dá uma palavra inicial, Ele nos dá sinais para confirmar a palavra dEle. E quantos sinais você teve na sua vida? Quantas palavras de Deus foram confirmadas por sinais na nossa vida? Agora, o que acontece no processo? No processo, a situação aperta, porque entre receber uma palavra e o cumprimento dela existe um espaço, existe uma caminhada. E é exatamente nessa caminhada que nós naufragamos. É exatamente nessa caminhada que nós perdemos a força. É exatamente nessa caminhada que a gente começa a duvidar. Eu tenho fé, mas a minha fé não me impede de fazer perguntas e questionamentos. Eu tenho fé que Deus falou comigo. Eu tive sinais, eu tive evidências, testemunhos. Mas no processo, o que se fica, muitas vezes, é o silêncio de Deus. Conviver com o sim de Deus é uma bênção. Conviver com o não de Deus não é muito bom às vezes, mas você sabe que Ele quer e o que Ele não quer. Mas conviver com o silêncio é angustiante, porque você está no meio de uma jornada e você não sabe o movimento a ser feito. Então, o que eu gostaria de pensar com vocês é sobre a igreja. Uma igreja que nasce debaixo do poder da ressurreição. Uma igreja que nasce debaixo de um mover sobrenatural e inequívoco do Espírito Santo. Uma igreja que nasce debaixo de um poder romano, da tirania dos Césares, da hostilidade dos fariseus e dos saduceus do templo, vendilhões do templo, da argumentação dos helênicos grega, dos deuses gregos, da retórica, da apologética grega. Uma igreja de escravos. Havia aproximadamente 65 milhões de escravos no Império Romano. E essa igreja emerge no meio de toda esse caldeirão de sincretismos, de dominação, de iniquidade. E nada daquilo que era esperado pelos apóstolos no primeiro momento se tornou efetivo no advento da morte e da ressurreição. Eles saem da Galileia para Jerusalém, com a expectativa de o Messias vai ascender em Jerusalém. Ele vai tomar o poder, ele vai destituir Roma, ele vai vencer os saduceus, ele vai restaurar o tabernáculo de Davi. Essa era a motivação daqueles homens que saem do norte, seguindo o Messias. Mas Jesus morre. Mas imediatamente eles têm o poder da ressurreição. No terceiro dia, Jesus ressuscita. E quando ele ressuscita, ele conversa e aparece para mais de 500 pessoas. E ele assunta aos céus e fala: esperem que do alto sejam revestidos de poder. E um grupo de 120 pessoas acuadas num cenáculo é visitada pelo poder de Deus.
O Espírito Santo é derramado. E quando o Espírito Santo é derramado, a palavra de Deus fica viva. Você vira um herói, você vira um gigante. Queridos, tudo que nós precisamos nesse tempo de angústia, de indecisão, de crise, é de uma palavra de Deus. Porque a palavra de Deus liberada na tua vida, ela vai fazer de você um gigante. Vai fazer de você alguém invencível. O Espírito do Senhor Deus está sobre a tua vida. E é disso que nós precisamos. Nenhuma outra estratégia é mais eficaz do que a presença de Deus e a palavra de Deus. Jesus fala para aquele grupo de 120 acuados: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos. E logo em seguida, o que nós vamos encontrar é aquele grupo de gente acuada, cheia do Espírito Santo. Pedro se levanta no meio da multidão, porque o movimento do Espírito é questionado pelos religiosos. Eles chamaram de loucos. O movimento do Espírito era questionado pelos intelectuais. Eles devem estar bêbados. O movimento do Espírito incomodava o poder temporal e político. O que está acontecendo ali? E Pedro se levanta em Atos 2, dizendo: irmãos, esses homens que estão aqui não estão bêbados, sendo essa a hora nona. Mas isso aconteceu para que se cumprisse a promessa, para que se cumprisse a palavra do profeta Joel, que diz que acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E aquela gente acuada, presa, tímida, se tornam heróis invencíveis, que enfrentam poderes maiores do que os deles, que enfrentam argumentos maiores, que enfrentam poderes políticos, que enfrenta o poder religioso. É um povo que se levanta no poder do Espírito Santo. Mas eles eram naturalmente escravos. Eles eram naturalmente gente de pouca condição cultural até mesmo. E aquilo que vai perturbar todo mundo. E aquele fogo que é derramado ali em Jerusalém vai se espalhando por todo o Império Romano. Em pouco tempo, aquele grupinho de escravos ali social vão tomar o poder de Roma. E a igreja se estabelece assim. Mas a minha pergunta é: qual foi o segredo? Será que foi uma estratégia de Pedro? Será que Pedro tinha mais argumento do que os gregos do seu tempo? Evidentemente não. Será que foi uma estratégia política que consolidou a igreja? Uma manobra política de tirar alguém que estava ali que não gostava e colocou alguém que estava ali que gostava, que era simpático? Será que foi isso que estabelece a igreja? Evidentemente não. Será que foi a conversão de muitos religiosos da época? Evidentemente não. Aliás, muitos conversos do judaísmo se tornaram verdadeiros opositores do movimento do Espírito, porque a religião ela é assim. Ela quer colocar em nós uma capa. Tem gente que se une a gente ao mover do Espírito, elas se unem por adesão, não é por conversão. Elas aderem ao mover, porque ali elas vão se promover, é o mover do momento, é a coisa que está dando certo, então elas estão ali, elas aderem ao mover, elas não estão convertidas. E quando elas aderem ao mover, elas querem colocar a capa da religião. Porque na verdade elas nunca foram transformadas, elas não experimentaram o poder de Deus. O que elas querem é: o que eu ganho com isso? O que é que faz a força? O que conserva a força? É isso que eu queria pensar com vocês. Depois que o Espírito Santo é derramado, Pedro dá uma palavra. Interessante que ele não fez um apelo. Ele faz uma palavra, ele dá uma palavra, no final da palavra há um grito dizendo: o que a gente vai fazer, irmãos? Porque é isso que a palavra provoca. A pergunta certa. Nós talvez estejamos como igreja brasileira fazendo as perguntas erradas. Algumas das nossas orações, elas estão cheias de um conteúdo de perguntas erradas. Talvez pela retórica, talvez pelo argumento e pela palavra que tem sido dada. Diante do discurso de Pedro da cruz, da morte e da ressurreição do Cristo, só restou uma pergunta por parte da multidão: o que havemos de fazer, irmãos? E a resposta de Pedro foi: arrependei-vos
e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para que a promessa os alcance também, porque a promessa é para os que estão perto, mas é também para os que estão longe. Diz o texto bíblico que naquele dia 3.000 pessoas se converteram, sem um apelo ser feito. E o texto continua dizendo que dia a dia o Senhor acrescentava aqueles que haviam de ser salvos, não que aderiam. A igreja de fato tinha a graça e a simpatia da sociedade, mas era o Senhor quem dava o crescimento para a igreja, era Deus, porque crescimento da igreja não é responsabilidade do crente, crescimento da igreja é mover do Espírito Santo. Quem faz a igreja crescer é o Espírito Santo, não sou eu. É o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. A igreja não tem essa patente, a igreja não tem esse poder. Aliás, a história da igreja, ela é marcada por isso. Porque toda vez que a igreja decide ser senhora, uma vez que é serva de Cristo, ela assume o papel de senhora, ela se torna despótica, talvez pior do que os piores déspotas da história. A igreja não tem poder de salvar ninguém, só Jesus Cristo salva. Alguém pode dizer glória a Deus aí? Dia a dia o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. E aqueles que iam sendo salvos, qual era o comportamento? Porque a salvação é uma graça, é um favor, é uma intervenção de Deus. Regeneração é mudança de natureza, querido. É mudança de natureza, e só quem faz isso é o Espírito Santo. Regenerar significa gerar de novo, é fazer nascer de novo. A igreja não tem esse poder. Salvação, o ato salvífico é um milagre de Deus. É Deus que muda a natureza. É o Espírito Santo que entra, que convence, que regenera. Quem faz isso é o Espírito Santo. Não adianta as pessoas entrarem por essas portas e queremos colocar uma roupa e uma linguagem nela de evangélico. Isso é adesão, não é conversão. Porque conversão é mover do Espírito Santo. Por isso que as portas da igreja precisam estar abertas para todos. Porque quando o Espírito Santo decide converter, ele muda. As pessoas não podem mudar porque estão vindo aqui na igreja, porque aqui as pessoas andam de um jeito e falam de um jeito. Isso não é conversão, amados, isso é adesão. Isso é uma agremiação, é um Rotary, é um clube gospel. Conversão é obra do Espírito Santo. Me preocupa quando a gente começa a fazer assim, ó, eu ganhei uma pessoa para Jesus. Uau! Que poder! Que poder, né? Eu ganhei para Jesus. Não. Jesus ganhou. Eu só sou um facilitador de caminhos na vida do meu irmão. Porque quem convence é o Espírito Santo. O que conserva a força dessa igreja? Debaixo de tanta tirania, debaixo de tanto poder, debaixo de tanta hostilidade, debaixo de tanta pobreza. Porque a igreja cheia do Espírito Santo, de Atos 2, era uma igreja de, a maioria, pobres. Uma mulher chamada Maria, mãe de João Marcos, o evangelista, foi uma das mulheres que tinha posse. Ela era prima de Barnabé, irmã de Barnabé, ou prima, que era um homem natural de Chipre, que também tinha posse. A igreja era alocada muitas vezes na casa dessa Maria, mas a maioria dos cristãos do primeiro século eram escravos, gente. Eles não tinham nome, eles tinham um número. A identidade era dada no meio da comunidade, os nomes eram dados, a mesa era para todos. Que coisa linda. Não era uma igreja de aqueles crentes cheios do Espírito Santo, que desce língua de fogo, que todo mundo faz e acontece, e os enfermos que são curados. Eles não eram os super crentes supostamente propostos no nosso tempo. Era uma igreja fragilizada do ponto de vista humano, do poder temporal. Mas era uma igreja que tinha uma revelação nítida do reino dos céus, de quem era o verdadeiro rei da história. Então, eu queria pensar com vocês, poucas palavras por causa do nosso tempo, verso 41, que os que foram batizados,
os que de bom grado receberam a palavra naquele dia, agregaram-se quase 3.000 almas. Uau! Uma palavra, sem apelo, 3.000 conversões. Alguém pode dizer amém? E perseveravam, fala comigo, perseverar. A palavra perseverar significa conservar a força. É isso que eu quero pensar com vocês aqui. O que é que vai conservar a sua força? No processo. Não é no início. Nós temos aproximadamente 40 milhões de evangélicos no Brasil. E nós temos aproximadamente 60 milhões de ex-evangélicos. O que é que está acontecendo com esse evangelicalismo nosso, que a porta do fundo está maior do que a porta da entrada? Temos 40 a 50 milhões de evangélicos e 60 milhões de não evangélicos, de desviados, de desigrejados, de evangélico não praticante. Eu sou crente, mas eu não vou à igreja. Eu assisto pela televisão, eu cansei, eu não quero mais saber desse negócio de... O que é que vai conservar a nossa força no processo? Diz o texto que eles perseveravam, fala comigo, perseveravam na doutrina, no ensino dos apóstolos. A primeira coisa que sustenta, que conserva a tua força, queridos, é o ensino dos apóstolos. E o ensino dos apóstolos não é outro senão o Filho de Deus, que foi enviado da parte do Pai, que era 100% Deus e 100% homem, que veio ao mundo para salvar os dele, que foi enviado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O ensino dos apóstolos é o túmulo vazio. Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que morreu a nossa morte para vivermos a sua vida, que morreu sim, que foi sepultado sim, mas no terceiro dia o lacre de Roma foi quebrado e aquela pedra foi removida e ele está vivo. Essa é a doutrina dos apóstolos. É de que nós merecíamos a morte, como diz o apóstolo Paulo, mas ele nos deu vida. Esse é o ensino dos apóstolos. Não tem mais nada, querido, o que passa disso é religião, é aparato da fé, é de Roma, é qualquer coisa menos evangelho, porque a boa notícia é: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, porque quem crê não será julgado, mas quem porém não crê já está condenado. Essa é a voz da igreja. A denúncia profética, o profetismo da igreja não é sobre o pecado do mundo simplesmente. A nossa bandeira não é a bandeira evangélica que a gente tem levantado no Brasil, que Deus me livre. Deus não é evangélico, amados. Deus não é evangélico. A nossa bandeira é Cristo. Nós não estamos querendo lutar e fazer frente contra nenhum outro movimento. Sabe por quê? Porque nós já sabemos quem venceu. Jesus venceu naquela cruz, ele venceu por nós. Se o mundo nos odeia, ele disse: sabei que antes de vós odiou a mim. Então essa história da gente querer ver um Brasil convertido está muito mais relacionado a um Brasil que adere ao movimento evangélico. Porque mudança de vida, só quem faz é o Espírito Santo. A gente pode ter 1 milhão de gente fazendo marcha para Jesus, eu faço elas todinha, mas com a clareza de que quem muda é o Espírito Santo. A doutrina é: nós merecemos a morte e Ele nos deu vida. Ele morreu a minha morte. E quando eu desço as águas, eu estou identificado com a morte dele, com ele sepultado. E quando eu levanto das águas, eu estou identificado com a ressurreição
para uma nova vida. E agora a vida que eu vou viver é viver para a glória de Deus. Mas eu posso usar o púlpito para pregar uma coisa stand-up comedy. Fazer uma coisa assim legal para uhul. Mas a mensagem do Evangelho é o túmulo vazio. É a morte do Filho de Deus, por pecadores como eu, que merecia a morte. E que tem perdão para quem se arrepende. E esse arrependimento é promovido pelo Espírito Santo. A igreja não é a portadora, não é a senhora do reino dos céus. Essa mentalidade é uma mentalidade tão grotesca que ela permeia católicos e protestantes. Em algum lugar nós achamos que somos senhores, que a igreja é a senhora da história. A igreja não é a senhora da história, amados. Só existe um Senhor, que é Jesus Cristo. A nossa referência é a Trindade. Então, se a gente coloca na porta uma régua para medir quem pode e quem não pode, nós nos tornamos nós estamos de volta ao paganismo. Uma igreja que bota uma régua para dizer quem é e quem não é uma igreja pagã. Porque aos olhos de Deus, todo mundo que está aqui dentro é ficha suja. Ninguém é ficha limpa aqui. Mas Deus decidiu nos perdoar os nossos pecados. Ele não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Nós não chegamos diante dele pelo nosso mérito. Agora eu sou um obreiro, eu sou pastor há 24 anos, então eu sou obreiro, eu tenho unção, eu tenho crédito diante de Deus. Não tem crédito diante de Deus, querido. Nós merecemos a morte. Não tem ungido, não tem crédito. O que nós precisamos somos pecadores, dependentes da graça dele. E nós recebemos as pessoas pela mesma forma com que ele nos recebeu. Porque se tem um lugar onde pecador pode mudar de vida, é na comunidade dos santos. Quem somos nós para dizer quem pode e quem não pode? Esse é o poder da senhora Jezabel, da senhora Afrodite, da senhora Diana dos Efésios, que agora se tornou senhora igreja. Só existe um Senhor, Jesus Cristo. Conserva a força da igreja é a palavra da salvação. Segundo lugar, o que conserva a força da igreja é uma vida comunitária. Crer implica em pertencer, porque Deus é uma comunidade. Pai, Filho e Espírito Santo. Não existe nada fora da comunidade da Trindade que seja simbólico. Tudo que é fora da comunidade é diabólico. O que conserva a nossa força é estarmos juntos. Mas não para fazer cumprir uma tarefa em um horário de culto. Mas é para fazer parte uns da vida dos outros. Um compartilhando, é vida com vida. É a gente querer compartilhar, não por obrigação, mas por missão. Eu sou de Deus, eu sou de Jesus. Quantos são de Jesus? Diga amém. A comunidade precisa ser, a koinonia precisa ser uma praxis na minha vida. Eu não vou viver só para ganhar o meu dinheiro, para pagar minhas contas. Eu venho para a igreja para fazer a campanha das 7 semanas. Deus resolve o meu problema. E aí? E o problema do nosso irmão? Ele que se dane, cada um por si. Farinha pouca, meu pirão primeiro. O grande desafio, o que conserva a nossa força, é uma vida comunitária, uma prática comunitária. Existe muita coisa na nossa vida que vai ser desatada quando a gente decidir viver uma vida comunitária. O problema da depressão do nosso tempo é o isolamento. Porque quando a gente junta, Deus nos desata, Deus nos dá revelação. A maioria das coisas que eu preciso ouvir de Deus, eu não vou ouvir sozinho. Eu vou ouvir em comunidade. Eu vou ouvir sentando para tomar um café, indo na casa dos outros, levando os outros para dentro da minha casa. Gente de Deus. Gente que vai sentar na minha mesa, que eu vou sentar na mesa dele. É um esforço para viver em comunidade. O que conserva a tua força, você quer ser fortalecido em Deus, aprenda a viver uma vida de comunidade. Deus gosta de gente, o Senhor é o nosso pastor, nós somos ovelha. E o rebanho de Deus é um rebanho grande, amado. Não tem como ficar, não tem ovelha VIP. Pastor, onde é o vipão aqui do aprisco?
Onde é que eu fico mais perto de Jesus? Onde é o camarote? Não tem esse negócio? Uma música, ela só vai se for de camarote. Tem crente que é assim, não, só vou se for de camarote. Onde é o camarote? Onde é a cadeira principal aí que eu estou chegando? Eu sou jogador de futebol, sou artista, gospel, eu sou Grammy Latino, irmão. Onde é que eu sento? Pô, senta por aí, querido. Onde você sentar, Jesus está lá. E às vezes a gente escolhe um lugar tão distinto que Jesus não está nele, porque ele é o verbo que habita no meio do povo. Jesus é Deus no meio do povo. Então, quando a gente quer essa coisa exclusiva, Deus não está lá, porque ele está no meio de gente. Deus gosta de gente. Gente tem cheiro, gente tem mania, gente tem coisa, gente fala de mais ou fala de menos, gente grita, gente fala baixinho, gente incomoda, gente tem cheiro. Não tem opção, não tem plano B. Se você é da família de Deus, você vai ter que conviver com gente. Ah, não, mas eu sou mais reservado. Então você não entendeu o que é comunidade. Você não entendeu o reino de Deus. Porque o reino de Deus é um Deus santo, lindo, cheiroso, que decidiu se misturar com pecadores como nós, que fede. A nossa justiça é como um trapo de imundícia. Mas Deus decidiu andar com pecadores. A religião não aceitava isso em Jesus. Como é que ele, sendo rabino, deixa ser tocado por pecadores? Senta com pecador, senta na casa de Mateus, senta na casa de publicano. Que Deus é esse? Que Deus transgressor é esse? O nosso Deus é o Deus transgressor. Ele escolhe gente improvável e habita no meio de nós. E a menos que a gente decida sair, descer do palco e fazer parte de uma vida comunitária, de tocar em gente, porque às vezes você vai tocar em pessoas e na verdade você vai estar tocando em Jesus. A igreja, a comunidade da fé, é a face visível do Deus invisível. Eu quero te sentir, Jesus, quero te ver, quero te tocar, quero te tocar. Toca no teu irmão aí. Toca nele. Quer sentir o perfume de Jesus? Sinta o perfume do teu irmão. Às vezes pode não ser o mais agradável, mas Jesus está nele. Isso é igreja, amados. Isso conserva a nossa força. Isso nos humaniza nessa sociedade hedonista, nessa sociedade fria, nesse mundo frio, pagão, no qual estamos inseridos. Isso que está cegando o mundo, que está fazendo uma pessoa entrar numa boate e matar 49 pessoas, porque é diferente dela. É isso que muitas vezes está dentro da comunidade da fé, que nós estamos matando pessoas, porque elas são diferentes, porque elas não fazem parte do nosso gueto. E aí? Foi mão de Deus. Isso é paganismo da igreja, que não consegue olhar para o ser humano como um ser humano, mas como um oponente, como um outro movimento, alguém que está debaixo de juízo. Nós também estávamos debaixo de juízo, e Deus decidiu cancelar a nossa dívida. A gente acha que é melhor do que o outro, porque o pecado do outro é diferente do nosso. Penúltimo lugar, o que conservava, eu falei para o pastor João, não sei se eu vou ser chamado a segunda vez, então vou falar tudo. O que conserva a força de uma igreja é partir o pão, é serviço, é diaconia. Diaconia não é um cargo oficial da igreja simplesmente. Diaconia é uma cidade disposta a servir, é uma igreja, é uma comunidade disposta a servir. E eu posso falar isso para vocês de cadeira, queridos, porque a nossa comunidade, que eu sou pastor, começou na sala lá de casa, e na Barra da Tijuca, no lugar mais privilegiado da Barra da Tijuca, num condomínio mais privilegiado da Barra da Tijuca, só tem ricos e famosos, estrelas da Globo, jogadores de futebol, fulana de tal, Beltrana, dono disso, daquilo outro. Mas o nosso discurso é: se você entrou por essa porta, trazido pelo Espírito de Deus, tira a sandalinha, tira o salto alto e começa a lavar banheiro, começa a varrer a igreja, porque a nossa igreja não contrata funcionário. Os funcionários da igreja, da nossa igreja, é a própria igreja. Então a coisa mais linda que tem lá na nossa igreja é aquelas madame famosas. Você vai, eu vou gravar só de tarde, pastor, estou aqui com meu salto, minha roupinha e com minha vassoura, porque eu estou na escala do banheiro hoje.
É servir, amados. É a falta do mundo. E serviço não é vocação de crente preparado. Eu vou fazer um curso de ser servo. Não tem curso para servo, não. O servo serve. Se o servo não serve, então ele não serve. Não, mas eu tenho uma pós, eu também tenho. Eu posso mandar um funcionário meu, eu também posso. Mas às vezes eu tenho que ir lá e colocar a mão e servir. Porque servir aqui em cima pregando é ótimo. Tá. Pastor Negão bonito aqui em Americana. Grammy Latino. Uhul. Mas tem hora que a gente tem que colocar a mão na parede, nas coisas e fazer. Porque nós fomos criados para servir a humanidade. E servir lavando o pé, ajudando gente, levando gente para casa, preparando o almoço. A coisa mais linda de se viver, nesse momento que a gente está vivendo de comunidade, é ver gente que não faz fácil, que não levanta a mão para pegar uma vassoura na casa. Tem 10, 15 funcionários. Chega lá na igreja com um baldinho, com uma vassourinha. E aí, pastor? Estou na função, hein? Eu falei assim, teu marido já viu isso? Seus funcionários já viram isso? Ninguém acredita. Mas a gente decidiu que se eu nasci de novo, eu preciso servir. Eu não vou tratar meus funcionários mais como coisa. Eu não coisifico pessoas. Eu sou uma pessoa que aprendeu a servir. O poder é poder para servir. A unção é unção para servir. Tem um negócio errado nesse negócio de unção no Brasil aí, irmão. Tem um negócio que me perturba, que eu estou apurrado com esse negócio de o irmão é ungido. Toca nele lembra que ele é ungido. Que unção é essa, meu Deus? Que distancia do povo. Não é a unção de Jesus de Nazaré. Porque a unção do Nazareno o levou para os leprosos, para tocar em leproso, para conviver com gente improvável, para sentar na mesa de pecador. Esse era o ungido, esse é o todo ungido. Agora nós queremos uma unção para, irmão, meu terno está ungido, o meu lencinho, essa toalha. Você pode comprar essa toalha aqui por R$ 1,99, que ela está ungida, que você vai ajudar na construção da minha fazenda. O que conserva a nossa força é uma consciência de serviço. O meu lugar, a cadeira que eu estou sentado não é uma cadeira para mandar, para governar, queridos. É uma cadeira para servir. Esse é o problema do Brasil. Os políticos estão aí, inclusive esses evangélicos que não me representam. Eles lutaram muito para sentar na cadeira. E agora eles estão achando que a cadeira que eles estão sentados é para governo. Não é. A cadeira que nós sentamos é a cadeira para servir. E último lugar, terminando, acho que eu não volto mais. Era uma igreja que perseverava nas orações. Interessante que a oração fica o último item, né? A gente acha que a espiritualidade é uma prática de transcendência e de contemplação, mas desse critério aqui, dentro dessa exposição, a oração fica no último, porque depois que a gente mantém a mensagem, que a gente aprende a viver comunitariamente, que a gente aprende a servir, aí você ora. Aí quando você ora, você nem precisa orar muito não. Porque a prática vai ser uma oração. Porque o serviço vai ser uma oração. Porque a comunhão vai ser uma oração. Porque a gente descobre que Deus é um Deus comunitário. Deus é uma comunidade, Pai, Filho e Espírito Santo. E tudo que Ele é, e tudo que Ele compartilha, é justiça. Então justiça, a definição de justiça do reino é a capacidade de compartilharmos tudo que Deus é e tudo que Deus dá. É isso. Isso resolve o problema de depressão. Isso resolve o problema da solidão de muitos. Isso resolve o problema da indiferença, da frieza, da mornidão e da morte do mundo. Eu gostaria de chamar os músicos, por favor, pastor também, pastor Joel, para a gente orar. É uma igreja que ora, mas não ora para Deus fazer só, porque às vezes Deus vai fazer. Mas sabe de uma coisa, queridos? Tem uma frase linda de Søren Kierkegaard, que ele fala que orar não é mudar a natureza daquele, de quem do outro, mas é mudar a natureza de quem ora.
Orar é mudança da natureza de quem ora, porque, queridos, quando eu oro, você não move a mão de Deus com oração. Desculpa, pastor. Caramba, gente. A oração não vai mover a mão de Deus, não. Sabe por quê, querido? A mão de Deus já está movendo na tua vida. A oração só vai abrir os seus olhos e os nossos olhos para ver onde é que a mão dele está movendo e eu não estou enxergando. A oração é isso, Senhor, onde é que a tua mão está movendo? Porque eu estou lutando contra. A gente orou esse tempo todo pelo filho da Extra, o Brasil todo, e vendo profecias, e vendo gente, vai curar, vai fazer. Eu falei assim, gente, e se essa conta não fechar, meu Deus? Sabe por quê? Porque às vezes você vai orar e a conta não fecha. E o dia que eu fui no hospital, semana passada, que era bem do lado da minha casa, eu vi um tumulto, crente tudo gritando por milagre. Eu creio em milagre, fizemos vigília, choramos. Mas a minha principal oração era, Senhor, que a gente possa identificar a tua mão em tudo isso. Para que não haja amarguras futuras na nossa alma. Eu orei e Deus não fez. Eu fiz a minha parte, Deus não fez a dele. Eu paguei o preço e Deus não... Porque às vezes você vai orar, você vai pagar o preço, você vai achar que você tem mérito, até que você vai descobrir que Deus não contabiliza nem débito e nem crédito. A conta não fecha às vezes, mas eu oro para entender, para Deus abrir meus olhos e me fazer alinhar a minha vida com a minha vontade com a vontade dEle. A igreja que perseverava, essa igreja é uma igreja que, a força dessa igreja estava na perseverança da oração, porque eles foram perseguidos, alguns foram degolados, a maioria foram crucificados, foram mortos, mas eles conservaram a força orando, dizendo, eu sei que o meu Redentor vive. Você pode ficar de pé, por favor, queridos? Seria um grande engano você dizer para aqueles escravos todos do primeiro século que estavam se convertendo de que todos os problemas seriam resolvidos. A partir de hoje você vai ser livre, o teu patrão você não vai ser mais escravo. A partir de hoje toda a maldição de escravidão vai acabar, vai quebrar sobre a tua vida. Querido, isso não funcionava ali na igreja, amados. Mas funcionava o seguinte, mesmo você passando por essas cadeias, não existe mais maldição sobre a vida de vocês. Não tem, vocês podem estar até presos fisicamente, mas a alma está livre. Isso conservava força. Mas quando a gente vai para Roma, a gente vai ostentando, a gente vira crente ostentação. E agora vai para os Estados Unidos e vira crente corporativo. A igreja é uma grande corporação. Então, o que é uma igreja que cresce? A gente tinha 300 membros, agora a gente está com 3 mil em menos de 6 meses. Uau! É igual Casas Bahia, inclusive. Né? Você dá 10 e você vai colher 200 vezes mais. Está dando mais do que tráfico. E a gente vai alimentando as pessoas com uma ilusão. É aquilo que Nietzsche vai dizer da religião como ópio. O entorpecente do povo. A gente vai iludindo as pessoas de um suposto evangelho. Mas o evangelho, a doutrina dos apóstolos, ele morreu e ele ressuscitou no terceiro dia. Ele quebrou a maldição. Não tem maldição sobre a tua vida, não. Não tem maldição sobre a tua vida. Não tem praga de madrinha, querido. Não tem. Isso que você está passando não é maldição que lançaram sobre a tua vida. Sabe por quê? Porque agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Já agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Qualquer coisa fora disso é um aparato da religião para manipular a gente. E a igreja brasileira, ela está crescendo, ela está vivendo muita coisa, mas é uma igreja manipulada, manipulável, porque isso é interessante politicamente, financeiramente é interessante. O medo manipula, paralisa a pessoa. A ganância de dizer que você vai ter 100 vezes mais, manipula a gente, manipula a pessoa. Tudo isso. Mas a pregação da liberdade de dizer, ele pagou a nossa conta.
não tem mais. Mas e aquilo que eu fiz no passado? Eu tenho que fazer uma quebra de maldição? Não, você não tem não. A maldição já foi quebrada. Se o sangue de Jesus não foi suficiente para quebrar a maldição da tua vida, querido, eu não sei o que vai quebrar não. Se aquela cruz, se aquele que suportou as nossas dores na cruz não foi suficiente para pagar a nossa conta, eu não sei o que vai resolver o nosso problema. Eu prefiro ficar com a cruz vazia. Eu prefiro ficar com a certeza de que Ele pagou a nossa conta e nós partimos da morte para a vida. E que na caminhada e no processo nós vamos passar por sofrimentos, por dores, mas nós também podemos viver uma dimensão de fé, onde seus olhos serão abertos e você vai ver o caminho de Deus na tua vida, algo sobrenatural, coisas maravilhosas que Deus vai fazer, e Ele faz mesmo hoje. Eu creio em milagres hoje, mas eu tenho fé para ter e tenho fé para não ter, porque às vezes a conta não vai fechar. Fazem 31 anos que eu estou na caminhada. Eu queria ser um cantor e um pastor que só tem história de vitória, pastor. Essa música Deus me deu quando eu estava lá na montanha, 40 dias, igual Moisés. Essa outra aqui eu fui arrebatado igual Paulo. Essa aqui eu estava igual Pedro, Tiago e João na montanha da transfiguração. Eu queria ter só testemunho de vitória para vocês, queridos, mas essa não é a realidade. A realidade é que eu tenho 31 anos andando com Deus, com muitas cicatrizes e algumas feridas que foram feitas na minha alma que eu pensei que eu ia morrer. Mas eu estou de pé, 31 anos andando com Deus, eu vim aqui para dizer para vocês que eu continuo de pé, ainda com as cicatrizes, ainda com algumas marcas, mas eu sou um guerreiro que está de pé diante de Deus, que teve fé para ter, e na hora do vale, teve fé também para passar por ele. Isso é o que eu tenho para falar para vocês. O que passa disso é carne. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Pastor João.